Bom, eu acho que a gente já pode passar para o segundo, e o segundo é ligado. Todos esses termos, eles são ligados. A gente estava falando sobre isso antes de começar a live, eu e o Almir, que todos esses termos, né, que a gente escolheu, eles acabam tendo algum tipo de ligação, porque quando a gente fala de anarquismo, a gente está falando de um pensamento que é meio estrutural, assim, que as coisas vão se ligando, tudo focado num processo revolucionário. Então, por exemplo, a gente vai falar agora de ajuda mútua, mas que não é totalmente diferente do processo de ação direta, né? É claro que vários autores vão ter algum tipo de leitura diferente de como proceder, inclusive é interessante ter trazido o Amir aqui, porque ele conhece mais de Kropotkin do que eu, e acho que ele pode trazer uma visão diferente do que é ajuda mútua do que eu pensaria, por exemplo. Então, vamos lá. Apoio, eu não gosto de falar de ajuda mútua, cara. Eu prefiro falar como apoio mútuo, entendeu? Porque ajuda dá uma ideia, tipo assim, do cara tá lá, caído, você vai levantar ele, entendeu? E apoio dá uma ideia, tipo assim, de que é uma reciprocidade, sacou? Tipo, as pessoas se colaboram umas com as outras. Agora, o que o apoio mútuo se contrapõe? O apoio mútuo se contrapõe à competição. Né? Basicamente, é isso que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, a competição é meio que fosse um lema da sociedade capitalista. As pessoas têm que ficar competindo entre si, né? Que a competição leva à produtividade, a competição leva à melhoria da sociedade, porque vão surgir mais coisas. A competição leva à ideia de meritocracia. Os anarquistas, eles não acreditam na competição, né? Eles acreditam no quê? Eles acreditam de que o principal fator que vai fazer a sociedade mudar é a colaboração, que é o apoio mútuo. Então as pessoas, umas se colaboram com as outras, ok? E essa colaboração faz com que a sociedade vá se transformando. Então os anarquistas não acreditam que a competição seja esse mote, esse motor de transformação. Os capitalistas acreditam nisso. E para isso eles têm justificativas científicas. Então eles vão lá pegar, sei lá, do Charles Darwin, né, a justificativa a partir da teoria da evolução do Darwin. E aí você tem uma crítica, né, do Kropotkin ao Darwin, mas principalmente aos darwinistas que vêm depois dele. Um cara em especial é o Thomas Huxley, na qual o Kropotkin demonstra que tanto na natureza quanto no homem, ele não separa homem e natureza. Na verdade, isso também é outro anarquista importante e geógrafo, que é o caso do Kropotkin, como o Olivier Reclus, eles não separam, né? Que não é uma tradição anarquista necessariamente, é uma tradição antiga já, de você não separar o homem da natureza, inclusive na própria geografia, tem cara que já falava isso, né? Mas enfim, e aí eles veem o quê? Eles veem o quê? Que o principal fator de evolução na sociedade, seja animal, seja nas sociedades humanas, é a colaboração. Não significa que não existe competição, porque às vezes as pessoas acham assim, o Kropotkin defende o apoio mútuo, então não tem competição. Não tem competição. Mas ele deixa claro, o principal fator é a colaboração, é o apoio mútuo. Então, por exemplo, um cara, ele pode ter uma ideia de fazer uma casa, mas sozinho ele não vai conseguir fazer a casa. Ele precisa de colaboração, precisa de pessoas para ajudar ele a fazer a casa. Numa sociedade anárquica, numa sociedade socialista, a ideia de colaboração é uma coisa muito presente. O que faz o capitalismo? Né? Ele cria a ideia de que uma pessoa só cria as coisas. Então, por exemplo, quem criou, sei lá, o tablet foi o Steve Jobs. Pô, mas peraí, cara. Ele estava dormindo, um dia ele acordou e falou, cara, sonhei com o tablet. Não, bicho, ele estudou, ele leu, ele conversou com outras pessoas com ele sentaram. Então existe uma colaboração entre as pessoas. O que o capitalismo faz? Ele faz de conta que uma pessoa sozinha é um gênio. Ele cria tudo sozinho, entendeu? Porque e no caso do capitalismo, não foi nem o Steve Jobs, né? Foi o cara que trabalha para o Steve Jobs, que desenvolveu a tecnologia e ele só pegou para ele. Isso que eu tô falando. Então, tipo assim, o que o capitalismo faz? Ele faz de conta que existe uma pessoa. Por quê? Porque você precisa justificar isso a todo momento. Né? O que os anarquistas pensam existe o apoio mútuo, a solidariedade. E essa solidariedade está onde? Para o Kropotkin, pensando nas sociedades humanas, porque o que o Kropotkin pensa bem interessante é o seguinte, a ideia de sociedade é uma ideia
natural, sacou? Tipo, a natureza delegou para os seres vivos a cooperação. Não é tipo assim, somos colaborativos pela nossa evolução apenas. Não, somos colaborativos porque a natureza delegou a colaboração. Nesse processo evolutivo surge a colaboração, tanto para os homens quanto para os animais, entendeu? Então isso que é interessante pensar. Então, para o Kropotkin é uma questão colaborativa, tanto que ele tem pau com o Malatesta sobre isso. Também tem que entender, o Malatesta tem debate com o Kropotkin. Porque o Kropotkin, tipo assim, chega uma hora que ele acha que o anarquismo é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer. Aí o Malatesta fala, meu, mas se você acredita, por que precisa de anarquista então? Se naturalmente vai acontecer, não precisa ter anarquista. Enfim. Mas quem quiser mais saber sobre isso, tem uma revista chama Revista Blanca, que eu acho que é espanhola, que é um que mostra o debate Malatesta e Kropotkin sobre isso. Entendeu? Mas enfim, o que seria, para fechar, né? Seria tipo assim, o apoio mútuo vai ser essa ideia colaborativa. Então, como é que ela acontece? Acontece, por exemplo, quando as pessoas vão fazer manifestações. Acontece, por exemplo, quando nós vamos fazer greve. Né? Então, existem greves de solidariedade. Eram muito comuns isso. Tipo assim, uma greve acontecia em apoio a outra categoria. Então, isso era muito comum no século XIX e início do século XX. A fragmentação dos sindicatos que fez com que hoje é cada um para si, dois para todos. Mas era a ideia que se tinha no início do processo industrial é de que a greve era sempre uma solidariedade de classe. Isso é o quê? É algo para se contrapor à competição que é o mote do capitalismo, da burguesia, entendeu? Eu acho que isso é assim. Nós temos uma lógica social de organização diferente da de vocês. É isso que os anarquistas diziam, os trabalhadores no final do século XIX, no século XX, né? Por isso que eles são perigosos, cara. Porque, tipo, não é simplesmente eu quero ter aumento de salário, eu quero ser consumidor. Não, eu não quero ser consumidor. Eu tenho uma outra lógica na minha cabeça, que é diferente da tua. Então você precisa atacar esse cara e acabar com ele. Porque você está falando, olha, esse cara não é burguês. Ele não está pensando em contra a burguesia. O que hoje não acontece isso. Você tem anarquista que acha também que a competição é uma coisa interessante. Tem anarquista que acha que tem que as pessoas disputarem para conseguir as coisas. Enfim. Mas eu estou falando, não era assim. Então, quando o Kropotkin está teorizando, ele está olhando para a sociedade, sacou? Ele olha, não sociedades anarquistas, não. Ele olha, por exemplo, sociedades que existem na Sibéria. E a partir do que ele vê na Sibéria, tanto na questão animal quanto na questão humana, ele começa a teorizar o apoio mútuo. Foi bom você ter tocado no assunto de terem alguns anarquistas que acreditam na competição, porque aí, como eu sou mais ligado ao mutualismo, dá para eu dar um panorama maior do que os autores mutualistas, né, Proudhon e os neomutualistas tipo Carson pensam sobre isso. Né? A grande questão, e principalmente quando a gente fala, por que a gente fala tanto em cooperativas, é porque a gente entende que a lógica de competição capitalista, ela só funciona dentro do capitalismo. Se a gente destrói essa base, ou seja, acaba com a propriedade privada e, consequentemente, com a ideia de capitalismo que existe nas pessoas, o que sobra é a cooperação, é a cooperação em si, é o apoio. E aí, várias pessoas que não entendem muito bem como o mutualismo funciona vão dizer, não, mas se você tem cooperativa A e cooperativa B oferecendo basicamente o mesmo serviço, elas vão competir, mas na verdade não é assim que funciona, porque a ideia de competição tem que necessariamente tá ligada a uma ideia de escassez de recursos, ou seja, por que no capitalismo a competição é tão levada ao ferro e fogo? Porque você tem a ideia de sempre fazer mais com menos, sempre, porque é isso que viabiliza o lucro cada vez maior. Quando você acaba com essa lógica, o que sobra são opções de mercado. Ou seja, inclusive Bakunin tem uma passagem sobre isso, eu não vou lembrar qual que é o texto, mas ele fala, se eu não me engano, uma analogia que ele faz com o sapateiro, né? Que ele fala que você pode ter dois sapateiros, a grande questão é que eles não vão competir entre si, mas sim cada um vai escolher qual que é o sapateiro que você
deseja ter o tipo de sapato que vai ser produzido. É alguma coisa nesse sentido. Sou péssimo em citação, mas é mais ou menos isso. Porque a lógica de capitalista que vai criar competição, ela não vai mais existir, porque não existe mais propriedade privada e você não tem mais por que ficar, por exemplo, buscando lucro o tempo todo, e é só o lucro que viabiliza a competição. Se ele não existe mais por que competir. O que vai mudar eu tenho um jeito específico de fazer sapato, o Amir tem o jeito dele de fazer sapato, e as pessoas vão escolher o meu sapato ou o sapato do Amir. Não existe competição aí. Quando a gente fala de competição capitalista, a gente está falando muito mais sobre um destruir o outro do que coexistir pacificamente. Então, no mutualismo, até num sistema mercadista, a gente sempre está falando em coexistência, né? Coexistir pacificamente. No capitalismo isso não existe. No capitalismo, eu produzo um sapato e o meu ideal é destruir a sapataria do Amir. E isso não existe em nenhum tipo de anarquismo. Só nessas falsas que existem por aí. Então, só para a gente pensar, né, do que você está falando, eu acho que o capitalismo ele tem uma ideia que é qual? De que, naturalmente, as pessoas têm que competir uma com as outras, entendeu? Tipo, não dá para você viver e não dá para ter progresso se não existir competição. O que eu acho que os anarquistas estão pensando é de que as maiores construções humanas, as maiores elaborações humanas, elas sempre são coletivas, nunca são individuais. Então eu acho que essa é a principal diferença com relação ao que os anarquistas estão pensando. Os anarquistas, eu acho que, por exemplo, você pegar o Kropotkin, ele não nega em nenhum momento a competição. É que ele não acha que a competição seja a principal, né, o principal elemento que vai fazer com que a sociedade evolua de uma forma mais correta. Ele não acha isso. Ele acha que, por exemplo, isso acontece apenas por causa da colaboração. Se não tiver colaboração, a sociedade acaba. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje, né, no mundo, a pandemia, aí você fala, mas tem pessoas que não estão nem aí. E aí o que acontece? Mais pessoas morrem. Você está entendendo? Mas ao mesmo tempo você tem o quê? Você tem, sei lá, vacinas sendo feitas. E vacinas, cara, não é uma pessoa. São grupos de pessoas, né, de várias partes do mundo que tentam se unir para tentar fazer uma vacina. Se o ser humano fosse competitivo a todo momento, por que ele ia se unir com o outro para fazer uma vacina? Não faz muito sentido. Ele ia ficar competindo só. Então é isso que o Kropotkin está dizendo. O que o capitalismo faz, ele faz com que a gente acredite de que você sempre tenha que competir. Que a competição é o único mecanismo que vai fazer a sociedade melhorar. O progresso, então, por exemplo, o progresso acontece porque as pessoas competem umas com as outras. Para os anarquistas, o principal mote na sociedade sempre é a colaboração, a solidariedade. Então eu acho que essa é a principal diferença. Tudo bem? Só para fechar esse assunto, queria dar um exemplo um pouco mais prático do que poderia ser o apoio mútuo, já misturando com a ação direta que a gente citou anteriormente, que seriam os grupos anarquistas e sociais que estão por aí, trabalhando em cima para conseguir, por exemplo, alimento para várias famílias carentes nas favelas, por exemplo, isso acontece demais. Vários grupos anarquistas que estão trabalhando para conseguir cursos para essas pessoas, cursos comunitários. A própria ideia de comunitarismo que existe em várias favelas, em vários bairros menos afortunados, já é uma possibilidade de ação direta com apoio mútuo, porque isso normalmente acontece de forma horizontal, né? Não vai ter um chefe delegando tudo ou trazendo dinheiro, e essas pessoas vão agir cooperativamente exatamente porque se elas não fizerem nada, nada vai acontecer. Se a gente depender do Estado, nada acontece. Não sei se o Amir concorda. Não, então, eu acho que na vida cotidiana a colaboração ela é muito mais forte do que a competição. Quando você entra dentro de uma estrutura, né, algo institucionalizado, por exemplo, o trabalho,
aí você entra dentro de uma lógica competitiva. Mas na sua vida cotidiana, né, tipo assim, as pessoas minimamente elas tentam se unir, cara, para fazer algumas coisas, né? Seja porque elas têm necessidade, então, por exemplo, está na periferia, então a pessoa, sei lá, precisa dos outros para ajudar para fazer uma laje, precisa dos outros para, enfim, fundarem uma associação de moradores. As pessoas fazem isso, né? Se as pessoas são competitivas, por que ela vai criar uma associação de moradores? Por que elas vão se associar? Elas não estão nem aí, cada um para si, entendeu? Então, agora o mundo institucional, a todo momento, ele cria para nós uma ideia de competição, né? E a gente, obviamente, como trabalha, estuda, assim por diante, a gente acha que a competição é o único mecanismo. Mas não é, cara. A colaboração é uma coisa constante também nas nossas vidas. Eu acho que é isso que o Clopot está alertando, entendeu? Então ele não nega que não existe competição, mas ele acha que o principal mecanismo é o apoio mútuo. E o apoio mútuo entre os trabalhadores é uma coisa comum, que é o quê? Os trabalhadores, eles se unem para formar sindicatos. É uma expressão do apoio mútuo, né? Eles fazem greve, então eles se unem para fazer greve. É uma expressão do apoio mútuo. Enfim, então eles buscam formas colaborativas para construir um mundo diferente daqueles que eles estão vivendo. Eu acho que é isso que o Kropotkin, principalmente, né, que é um dos principais casos, você vai pensar o apoio mútuo, né, tá dizendo aí no século XIX e início do século XX. É isso. Acho que ficou até melhor do que eu imaginava. Essa é a definição. Se fosse eu sozinho, eu provavelmente não teria falado metade. Então é sempre bom. Olha só, o apoio mútuo rolando até na live, né? Cada um trazendo seus conhecimentos e se ajudando.